interwebs! Estamos aqui unidos mais uma vez para começar o Inside the Field. Eu sou o Lucas Braga e eu tava ouvindo o podcast essa semana aí, mano. É engraçado, né? Como essa entradinha sempre mais... Isso dá característica às coisas. Estamos eu e, novamente, sempre ele, o rei das pautas, agora o senhor Bruno Braga. Fica o questionamento, o Lucas realmente faz a abertura em todos os podcasts ou ele só copia e cola na edição? Fica o questionamento. Denúncia. Muito bem questionado aí, rapaz. Será que músicas de bandas aí grandes, os caras que tem o refrão igual, os caras gravam o refrão apenas uma vez? Ou cantam todas? Será? Fica aí, no Globo Repórter saberemos. Será que nos videoclipes as pessoas estão realmente tocando a música? Olha só, isso daí causa processo, hein, rapaz? Já vi gente morrendo por conta disso. Já vi gente morrendo por menos do que isso, mas enfim. Estamos aqui novamente nesta bagaça. Como você pode ter visto aí no título, vamos falar sobre esta posiçãozinha aí tão querida, amada e até às vezes, né, colocada como a mais importante do jogo, mas não necessariamente, né? O quarterback. A gente já falou que nós vamos fazer, né? Na verdade, falamos 1 milhão de vezes aqui que vamos fazer os episódios falando das divisões, tudo certinho, bonitinho. Só que a gente achou melhor já dar essa adiantada justamente por ser a posição de maior destaque do time, né, mano? Exatamente, assim, quarterback acho que dá pra combinar, assim, que é a posição mais importante do esporte, não só pela posição em si, mas justamente por ser o capitão ali, né, o general em campo que comanda e lidera a porra toda na hora do vamos ver, então faz sentido você ter esse título, apesar de que muita gente, principalmente a galera que não entende tanto do esporte, sempre, independente de uma vitória ou de uma derrota, ela vai sempre na conta do quarterback, né, taca na conta do quarterback, se o time perdeu é culpa dele, se ganhou ele ganhou sozinho e por aí vai. Não, querendo ou não, é tipo assim, o que acaba acontecendo é que todas as jogadas acabam passando pelo quarterback. Nem todas as jogadas acabam passando pelos outros jogadores. Na verdade, tipo, todas as jogadas não tem como fugir, elas passam pelo center e pelo quarterback. Então a gente achou melhor já dar esse destaque um pouco maior aí. E aí a gente dividiu também pra gente não falar de absolutamente todos os quarterbacks. E a gente vai passar por todos eles, obviamente, no programa das divisionais. Então a gente fez por conferência o top 5 da AFC e o top 5 da NFC, que a gente vai começar hoje pela AFC, tá? Deixa eu dar um recadinho rápido aqui. Semana passada a gente não passou os resultados da FEFASP, o Campeonato Paulista de Flag Football, porque não tinham divulgado ainda todos esses resultados com certeza quando a gente fez a gravação. Então eu vou passar bem rápido aqui, mas para deixar registrado aí. E, mano, vão acompanhar os jogos, tá muito bacana. Essa semana vai ter jogo de novo domingão. Vou passar rápido aqui. Na semana 2, que foi no dia 5 de maio, a gente teve Portuguesa contra os Cannibals, 25-6 para Portuguesa. Tivemos o empate em 14-14 entre Marginals e Soldiers. Depois um jogaço aqui pelo placar 23-19 dos Cerberus em cima do Bears. E fechando essa rodada, semana 2, tivemos 31-14 dos Guardians em cima dos Abutres. Agora, para você acompanhar isso certinho, bonitinho, sem sombra de dúvidas, siga o pessoal da FEFASP aí nas redes sociais. É só digitar FEFASP que aparece. E essa semana agora, dia 19 de maio, vai ter a rodada 3 lá no Centro Esportivo da Zona Leste, Rua mano, vou colocar no post porque é em japonês, isso vai cagar minha vida aqui. Mas a partir das 8 horas é só chegar lá, entrada franca, Royals e Abutres, Greens e Sharks, ó nós lá, Portuguesa contra Storms e Black Panthers versus Bears. Então, tá dado o recado aí pra você que tá ouvindo o nosso podcast, pra acompanhar também os resultados da FEFASP. Resumindo aí, estamos aí, acompanha a galera, dá essa força pra galera aí e vamos divulgar e crescer cada vez mais o futebol americano
dentro do Brasil, beleza? Exatamente, a entrada é franca, então é só você chegar lá, xingar todo mundo que você entra suavão. Exatamente. Sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos pro começo desse podcast lindo, de delícia, de bonito aqui. Uma coisa que era pra gente ter combinado aqui nos bastidores, a gente não combinou. Senhor Bruno, vamos do primeiro pro quinto ou do quinto para o primeiro? Vamos do primeiro pro quinto mesmo, porque meio que já são cartas marcadas, né? No surprises. Então, acho que de ir de cima pra baixo é mais, como fala? Segura mais a audiência. Porque o melhor da AFC e da NFC todo mundo sabe quem é. Então, já é certeza, não é mistério para ninguém. Então, a gente vai começar falando dos quarterbacks da AFC do primeiro pro quinto, certo? Fechou? Show! E a gente precisa falar quem é o quarterback número 1 da AFC aqui? Derek Carr, obviamente. Com certeza. Ou até, quem sabe, Joe Flacco. Mas, na verdade, eu não tenho o que dizer. Nosso menino Tom Brady. Eu acho que é um dos jogadores mais indiscutíveis aí, mano, um dos maiores atletas, do modo geral, né, mano, do nosso tempo, né, o cara já marcou o nome dele, remarcou, vai marcar de novo o nome dele na história de todos os esportes, né, mas principalmente do futebol americano. Assim, é estranho, porque geralmente quando a gente pensa em outros esportes, dessas figuras épicas e heróicas, os maiores de cada esporte, geralmente é uma galera muito velha, né? Então você pensa, por exemplo, futebol, Pelé jogou em séculos passados, antes do planeta Terra. Você pega a maioria até, por exemplo, no caso do basquete, o Michael Jordan não é tão velho assim, mas já tem mais de 20 anos da carreira dele. No caso dos esportes americanos, você tem o Wayne Gretzky na NHL, que também já tem essa época aí, e o Tom Brady é uma parada, por mais que ele já tá há um bom tempo também na liga, né? Ainda é uma parada extremamente atual, né? O cara foi campeão da última temporada, então é muito, muito louco pensar nisso. É meio doido também, porque, tipo assim, tem-se a dar mais valor pro cara depois que ele para, que ele se aposenta e tal, e isso a gente vê não só dentro dos esportes, a gente vê isso num contexto muito geral, né? Mas, como você falou, uma parada que também deixa a história do nosso titio Brady mais bizonha ainda, é essa longevidade dele dentro do esporte. O cara veio do college, né? Ele veio da faculdade de Michigan, no ano de 2000, amiguinhos. Ano que vem, são 20 anos de atividade em alto nível, tá ligado? Então, acho que isso também é uma das paradas mais impressionantes quando você vai falar de Tom Brady. O cara está... nesse ano vai ser a 19ª temporada dele e de 19 temporadas o cara foi titular absoluto em que? 17? 18? Sim. O que ele tem de NFL, eu tenho de idade de vida, olha aí. É verdade. Tom Brady tava lá sendo escolhido na 6ª rodada do draft de 2000, lá na posição 199, e nosso querido Bruninho estava nascendo. Na verdade, já tinha nascido há um tempo, né? Já tinha nascido, né? Alguns meses. Não tanto, caralho. O draft é em março, você nasceu em fevereiro, velho. Algum mês, então. Tipo isso. Então, assim, ele já veio, mas eu acho que o que torna muito interessante a história do Brady é que ele não veio como um puta de um prospecto, tanto que ele foi draftado na rodada que ele foi draftado. E você vê alguns vídeos dele lá no Michigan, você vê que ele era um X aí. Ele sabia lançar a bola, sabe? Ele era... devido às proporções, ele era um qualquer. Qualquer no sentido de, mano, ele sabia lançar a bola, sabia fazer uma leitura ok, sabe? Nada demais. Nada comparado com do jeito que, por exemplo, o Peyton Manning chegou no draft, né? Pra essa galera fala, Tom Brady, do draft, 6ª rodada. Cara, é aquela parada, é uma coisa que acontece uma vez a cada 2.000 milênios, porque é uma parada muito rara, tanto que nessas 2 edições de podcast que a gente vai fazer sobre quarterbacks, em todos que a gente fala sobre draft, você vai ver que a maioria, quase todos, se eu não me engano, com exceção do Tom Brady, saíram muito cedo, se não foram primeira escolha ou de primeiro round, o que prova
e que todos são em altíssimo nível, né? Senão não estariam aqui. O que prova que, tipo, isso é uma parada extremamente rara, né? Um quarterback de 6ª rodada, velho. O draft tem 7 rodadas, se eu não me engano. Então, tipo, o cara foi a ralé da ralé e deu no que deu, assim. Uma parada muito, muito bizarra mesmo. Principalmente considerando que foi um cara que assumiu depois, né? Obviamente. Você não vai botar um quarterback de 6ª rodada como titular. Principalmente considerando que os Patriots já tinham o Drew Bledsoe, que é um quarterback, um franchise quarterback deles, bem estabelecido. Mas a partir de que ele se machuca, o Brady assume meia temporada e já vai indo bem, tanto que se torna o titular absoluto desde 2001, né, velho? Não, exato. É o que a gente falou bastante no podcast anterior sobre draft e o que a gente sempre fala sobre Tom Brady. Primeiro, Tom Brady não é regra. Tom Brady é exceção. E é exceção das exceções das exceções, tá ligado? Ele é uma junção de esforço, de sorte, de ter caído num time que se esforça muito, de planejamentos baseado nele. Então, assim, não usem Tom Brady como parâmetro pra nada nessa vida, tá ligado? Ele, assim, o máximo que você pode fazer é usar ele como inspiração, porque realmente o cara se esforçou pra estar onde ele tá. Tanto que a gente até comentou lá no podcast que a gente comentou sobre o Russell Wilson. Quando o Russell Wilson tava sendo anunciado lá o novo contrato dele, o Tom Brady aí com 42 anos tava na academia, velho. Enquanto, sei lá, mano, o Big Ben tava fazendo churrasco e comendo puta, Ele é casado, velho, que é isso? Ah, que acontece, gente? O Russell Wilson tava lá com a Ciara queimando dinheiro, sabe? O Patrick Mahomes tava, sei lá, terminando o colegial, é isso. O cara, ele é focado. Não à toa, o Bonito tem 6 Super Bowls. Eu acho que isso é até uma dorzinha no coração do Bruno aí, porque ele não pode ficar falando que só os Steelers tem 6. Mas foi o primeiro, pelo menos. Não, isso ninguém vai tirar. Super Bowl 2001, 2003, 2006, 2014, 2016 e 2018. Então, assim, dentro de Super Bowl ele só tem mais uma meta, que é conseguir... ganhar Super Bowl seguido, né? Que ele não conseguiu. Complicado. MVP do Super Bowl 4 vezes. 3 vezes MVP da Liga, em 2007, 2010 e 2017. E jogador ofensivo do ano em 2007 e 2010. É curioso, em questão do ano de 2007, né, em que ele foi MVP da Liga, jogador ofensivo do ano, foi a temporada em que os Patriots fizeram 16-0 na temporada regular, pancaram todo mundo em playoff e chegam no Super Bowl. Ele virou, falou, I am inevitable, e apareceu quem? O Eli de Ferro. O nosso querido Eli Manning, estalando o dedo e botando ele em seu devido lugar. O Eli é imenso. E aí fica uma curiosidade que só tem 2 times que pararam Tom Brady no Super Bowl. Porque assim, ele tem 6 Super Bowls ganhos, mas ele tem aparição em 9 Super Bowls. Então esse filho da puta poderia ter só um dedo dele ia estar faltando anel, tá ligado? A não ser que ele seja o Lula, a gente não sabe. Mas só 2 times pararam o Patriots nessa dinastia Brady no Super Bowl, que foi 2 vezes o Giants e uma vez os Eagles. O que eu acho interessante também de notar nessa trajetória do Brady é que você vê, mano, ele nem sempre é o jogador mais destacado do campeonato, mas ele faz o New England. E o New England, como eu falei, é muito pensado também, baseado no Tom Brady, que é um time muito competitivo no modo geral da coisa. Ele não é só aquele time que aposta tudo em um jogador, por exemplo, no caso do Brady. Então, assim, você vê que tem outros jogadores aqui, não sei nessa lista, mas dentro da história da NFL, que o jogador tem mais MVPs do que Super Bowl. O senhor Peyton Manning é esse exemplo. Por isso que a gente fala que o Tom Brady é o GOAT e o Peyton Manning é o BOAT, né? Pois é, porque ele é um cara extremamente regular, né? É raro, tipo, óbvio que já tem, né, em 18 anos de NFL, é impossível o cara não ter jogado mal por algum tempo. Mas é muito raro você ver um jogo que você fala, puta que pariu, vai tomar no seu cu, sua anta, tá ligado? É extremamente raro, principalmente por ter um trabalho muito, muito sólido ao lado do Bill Belichick. Então, tipo, é um time que é construído temporada a temporada, basicamente, para rodar bem em volta dele.
e ele faz o trabalho dele perfeitamente bem. Tanto que você pega o exemplo da temporada passada, ele teve alguns jogos bem ruins, mas tanto que a gente batia, falava que a defesa do Patriots teve algumas performances, dava raiva que a gente poderia mandar tomar no cu. Teve alguma... A gente considerou em determinado momento o Dolphins ganhando a divisão, lembra disso, Lucas? Sim, eu acho que isso lá pra rodada 6 a gente ainda falava que hoje sim! E aí vem vindo e deu no que deu, tá ligado? É questão de você contrariar os caras é difícil pra caralho. Mano, eu acho que exemplo gigantesco disso é a final da AFC e o próprio Super Bowl, que tipo assim, ninguém dava, que nem eu comentei no podcast passado, um bis velho pro Patriots, e os caras sabem cadenciar o jogo, os caras sabem montar o esquema pra acabar com o adversário deles, e todo esse esquema passa na mão do Tom Brady. Tá ligado? E assim, mesmo a temporada passada dele, que é a temporada que eu acho que é a temporada que ele mais ouviu críticas, o cara me termina com 65,8% de passes completos. Você vai ver que é uma média bem comum, assim, em questão do ano passado, na maioria dos quarterbacks que estão nessa lista. Uma média dos principais quarterbacks. Exato. 4.355 jardas lançadas, 29 passes para TD, 11 interceptações e um rate de 97,7, cara. Isso é absurdo, tá ligado? Então, assim, o cara tá velho, sim, tá, as performances dele não são tão mais plásticas, não é mais aquele quarterback, eu acho, você assistindo pelo menos a temporada passada, não é aquele quarterback tipo que você fala, puta, acabou o jogo. Mas ele ainda é, tá ligado? Não visualmente, assim, você não vai ver mais ele fazendo certas paradas que ele já fez. Mas o cara ainda tem um peito, tem um braço e tem uma leitura que é quase impossível de aparecer outros filhas da puta nessa pegada. Cara, sabe o que é bizarro que você falou isso? Mas eu ainda acho ele, tipo, visualmente falando do jogo dele, acho muito perfeito, assim. Eu acho, tipo, o padrão... quarterback default, você tem o Tom Brady, tá ligado? Que eu acho que é tão... Acho que, com certeza, obviamente, na questão da experiência, ele já tá tão firme, tão sólido em certas paradas, que eu tenho certeza que, tipo, os passes de médio, do meio do campo, assim, que ele faz principalmente, que eu acho que são os melhores dele, é só uma parada tão pré-estabelecida que justamente por ter essa carga absurda de experiência, ele já consegue ter um pré-made, uma perfeição tão absurda, tá ligado? Você fala na questão, pensar na questão do rating dele do ano passado, em relação a esses quarterbacks que a gente separou para as duas listas, né, da AFC e da NFC. É um rate, basicamente fica ali no meio, não é tão alto, mas ainda assim é um rate absurdo, considerando que geralmente se fala que acima de... O rating perfeito é 100, né, a partir de 100 você tem um rate foda, mas é um rating, mano, excelente, considerando que foi um campeão do Super Bowl, e as 11 interceptaçõezinhas aí, que tem muitas que foram de uma certa... displicência, mas é a coisa que acontece, né? Inclusive, deixar a dica aí que recentemente o canal da NFL Films, que sempre faz uns documentários muito interessantes sobre vários acontecimentos históricos da liga, fez um vídeo de 45 minutos ou até mais, que geralmente é a média dos vídeos deles, né? Sobre o último Super Bowl, né? Super Bowl 52? 53, né? Foi o último contra o Los Angeles Rams. E de como que os Patriots seguraram os Rams só com 3 pontos, né? Óbvio que é uma análise tática muito mais focada na defesa, afinal de contas esse Super Bowl foi isso, mas quando passeia pelo ataque e de como o Brady distribui isso pra matar o jogo de uma vez, é muito bacana, fica a dica. Sim, eu já ia ter terminado as minhas observações, mas como você puxou isso daí, sim, o Super Bowl 53 é muito baseado nas duas defesas. Mas, mano, quando você faz a análise do ataque, da leitura do Brady, principalmente no quesito controle de relógio, meu amigo, é uma parada absurda. Dando sequência no nosso top 5 aqui, número 2 da AFC, temos Patrick Mahomes. Esse cara que, tipo, meu, é complicadíssimo explicar o nível que esse moleque tá jogando. E eu falo moleque sim, porque ele tem apenas 22 anos. Ele é mais novo que eu. E assim, é um nível de... Cara, a gente pode ter aí um jogador que vai ser 2 vezes seguidas MVP.
sabe? Com plenas condições para isso. Se duvidar, posso até arriscar em falar sem muitos esforços, saca? Porque o que ele tá jogando parece que é natural pra ele. Foi um nível temporada passada que realmente ninguém esperava, considerando que era a segunda temporada dele no overall, mas a primeira como titular, né? E foi uma parada inacreditável, assim. Tá bom que ele já veio trabalhando com uma grande mente ofensiva, que é o Andy Reid, apesar do seu péssimo controle de relógio, eu nunca vou perdoá-lo por isso. Mas é muito outro nível, assim. Foi realmente surpreendente ver como esse cara surgiu meio que de uma vez, assim. Ele jogou no Texas Tech, no college. Inclusive tem duelos absurdos com Baker Mayfield no college. Excelente. Fica a dica aí de procurar as disputas dos dois no college. É realmente um absurdo, que prova que era um dos casos, né, que já era um prospecto muito forte quando veio pro draft. Ele foi escolhido de primeira rodada em 2017 pelo Kansas City Chiefs. Era um dos melhores prospectos da classe. Ele foi ranqueado como o segundo melhor quarterback pela Sports Illustrated e terceiro pela ESPN. Como eu falei, a maioria dos quarterbacks que a gente vai citar por aqui, na questão do draft, eles já vinham com certo hype, no caso do Mahomes. Ele já vinha muito forte, o tape dele já era muito bom, tanto que de quem tá acostumado já a acompanhar draft e tudo mais, não que não tenha se surpreendido, porque como eu falei, o nível dele foi muito alto, mas não se surpreendeu tanto, né? Já esperava uma certa base que muita gente acabou surpreendendo muito mais, quem só deixa pra acompanhar a temporada regular. Não, mano, é uma parada muito bizarra, porque assim, você vê que como ele vem pronto já, que ele é draftado em 2017, ele continua no banco, se eu não me engano, com o Alex Smith, não é uma parada dessa no Kansas City, que é um puta de um quarterback também aí, infelizmente se machucou, se lesionou, né? E aí ele assume o time em 2018, e aí você vê um Kansas City que, tipo, beirava playoffs, batendo no final da conferência. E, tipo assim, e jogando pra caralho, tá ligado? Não só o Kansas City, ele jogando muito, tanto que em 2018, MVP, Pro Bowl e jogador ofensivo do ano sem discussão, saca? Foi uma das temporadas que eu acho que menos teve isso, né, velho? De tipo, quem vai ser? Velho, claro que assim, até a metade da temporada, mais ou menos, ficava ali, falava-se do Mahomes, falava do Goff, mas, velho, até onde o Kansas City chegou e as performances que ele tava tendo, é uma parada muito absurda. Tanto que se você vê o jogo da final da AFC, que é Kansas City Chiefs versus New England Patriots, você vê, mano, que o esforço que o New England faz pra segurar o Kansas City, aí você vê também, que o Bruno comentou, Andy Reid tem um péssimo, como fala, tipo, uma relação com o relógio. Tanto que, mano, tem um... o controle de relógio dele é triste. E isso desde sempre, desde a época que ele treinou os Eagles lá em 2008, se não me engano. Olha a mágoa aí. Mano, ressentimento fica no coração, velho. Mas, mano, por exemplo, você tem dentro desse jogo, tem momentos... no final do jogo, velho, que é a bola em posse do Kansas City, e aí eu acho que fica um pouco dos dois, né, um pouco do erro do Andy Reid e da afobação do Mahomes, que tipo assim, eles estão com a posse de bola, é só eles fazer o TD e segurar que acaba o jogo. É só ir queimando o relógio e fazer o TD que acaba o jogo. O Mahomes acha uma paulada lá na puta que pariu, que aí eles fazem o TD, o New England volta pro campo, mete um field goal e passa. Então assim, esse é o nível do cara. Eu acho que isso é um ótimo exemplo pra falar de quem é o Mahomes e o que ele fez o ano passado. Ele tem tanta vontade, tem tanto talento, tem tanto potencial, que o cara não sabe nem segurar o jogo, saca? É lançamento, é tiroteio. Eu acho que no caso disso, lembrando que assim, não só na final da Conferência Americana, mas na temporada regular, o Chiefs e Patriots foi mais feio ainda em relação a esse controle de relógio, porque devolvem a bola pro Brady, acho que antes do 2-minute warning, uma parada ainda. 3 minutos. Com 3 minutos de jogo. Você dá a bola pro Brady com 3 minutos de jogo, meu amigo. Não sei que você deu um tiro nele, é que... Sei que você sequestra a Gisele, não vai dar certo não, velho. Não, que você sequestre o Elderman. É verdade, que aí realmente vai complicar mesmo. Em 2 sentidos, né? Mas a questão dele, como é que fala? De parecer que é afobação ou muita vontade, eu acho que é questão do que ele é novo, assim. Ele não vai peitar o técnico. Vai ser um Aaron Rodgers, que o cara vai chamar a jogada e vai falar pau no seu cu, fazer o que eu quiser. E talvez se fosse um cara mais experiente, ele teria essa malícia de segurar o relógio, de conseguir ir
como é que fala? E controlando mais até o final. Mas assim, tem duas performances em específico, de 2 jogos em específico que eu tô olhando aqui da temporada passada. Uma foi na semana 2 da temporada passada contra o Pittsburgh Steelers, que eles venceram, o Chiefs venceu por 42-37, no qual o Patrick Mahomes, de 28 passes, ele acertou 23, ele teve 326 jardas, 6 passes para touchdown e nenhuma interceptação. Então, assim, é o nível, fora o clássico Rams e Chiefs, né, que foi aquela lindeza, aquele 54-51, no qual o Patrick Mahomes, ele teve 3 interceptações, beleza, mas ele teve 478 jardas e 6 passes para touchdown, tá ligado? Então, assim, tipo, foda-se as interceptações. Não foda-se porque meio que mata o jogo em uma delas, mas é uma parada extremamente absurda, tanto que você pega os stats dele do ano passado, 66% de passes completos, já foi um pouquinho maior ali em relação ao Brady, 5.097 jardas, que foi o segundo quarterback com mais jardas lançadas na temporada, 50 passes para touchdown, velho. 50. Foi o maior da temporada. 11 interceptações, que é um número, não é alto, mas também não é baixo. Foi a mesma quantidade do Brady, por sinal. E o segundo maior rating da temporada, com 113.8. Então, assim, como eu falei, considerado a partir do rating perfeito, é o 100. Tanto que a gente falou do Brady, que teve 97.7. Ele só teve 113, quase 114. Esse foi o nível do cara. Exato. O Bruno falou aí dos 50 passes para touchdown. A gente tá falando, sem contar, óbvio, o extra point, porque não depende dele, a gente tá falando de 300 pontos marcados só pelo Mahomes, tá ligado? Então isso é um absurdo. Fora todas as peripécias que o filho da puta fez, de olhar para um lado e lançar pro outro, de lançar com a mão esquerda, velho, a movimentação de pocket dele é uma parada absurda. Então, assim, por tudo isso que a gente acabou de falar, você pensar na próxima temporada, né, que começa logo menos, com o Patrick Mahomes saudável, você fala, velho, temos um grande candidato a ser MVP 2 vezes seguidas na história aí da NFL. Sim, falando de toda essa questão das características de jogo dele, ele traz uma influência do beisebol, né? Que ele jogou beisebol por um tempo, então você vê muito da base dele na hora de fazer os passes, do jeito marromeno que ele lança a bola também. Marromeno, ó a piada aí. Do jeito que ele lança a bola, você vê que é um cara que foi um atleta completo nesse quesito, em que ele incorporou várias coisas que faz ele ser meio que me repetindo, mas ser um cara tão completo nesse quesito, seja como passador de bola, seja correndo, se posicionando para fazer isso e etc. Dando sequência em nosso terceiro lugar, temos o menino aí, velho, que eu arrisco a dizer que se tivesse um pouco mais de time à volta dele, comeria cus e pegaria nomes. Senhor Andrew Luck. Mano, o cara que muita gente deu aí até como tipo, carreira acabada depois da lesão que ele teve em 2017 e muitas coisas, mas o cara... 2017 não, desculpa, 2016. Mas é o cara que voltou aí e mostrou quem é e mostrou porque ele foi o prospecto que ele foi e porque que ele teve peito para segurar um Colts depois, assim, um tempo até depois da saída do Peyton Manning, né? Ele teve Peyton pra segurar o Colts depois. Teve Peyton, não teve sorte, né? Exatamente. Porque é difícil. O menino sofreu. Porque assim como você disse, ele individualmente falando é um absurdo, né? À toa que tá aqui na nossa lista importantíssima para o mundo da NFL. Mas ele é um cara que sofreu muito durante boas temporadas aí. Gabaritada e respeitada. Um cara que sofreu muito aí por ou linhas ofensivas frágeis ou falta de alvos. Se bem que um quarterback dessa qualidade, uma coisa que ele sabe fazer bem, é justamente dar uma certa camuflada, né, no fraco corpo de recebedores que possui. Mas é um cara, assim, que desde que chegou na NFL, ele manteve o nível dele, principalmente, né, nessa última temporada, vindo de uma lesão que esperava que talvez, se bobear, ele nem fosse voltar. E aí no primeiro jogo dele, ele faz um passe e o braço dele não cai, todo mundo é tetra, Brasil, ele voltou, então
voltou com vontade. É um quarterback, que aí você vê assim, puta, tem uns mano aí que a gente falou, por exemplo, Brady veio de Michigan, o Mahomes veio da Texas Tech. Aí você fala, pô, mano, realmente era o futuro dos caras, né, esporte. Aí você vê que a porra do Andrew Luck, ele estudou em Stanford. Então o cara ele ia ser foda de todo jeito, tá ligado? É um cara culto, um cara que gosta de livros e caralho. É, mano, ele só não é bonito, né? Porque aquele, nossa senhora, ele é judiado pela vida. Você tem que, né, ter um atributo ali, né? Se é muita coisa foda, A negativo, né? o equilíbrio perfeito ali do Thanos. Veio draftado em 2012, já assumindo titularidade, assim, sem sombra de dúvidas. Primeira rodada geral do draft. Primeira escolha geral. Primeira escolha geral, assim, e o quarterback mais bem preparado do college desde de Peyton Manning em 98. E aí a gente só tá vendo uma histeria dessa tão grande quando o Trevor Lawrence, é isso que tá pra ser draftado ano que vem, é isso, né? Não, do ano que vem não, outro ano ainda. No outro ano ainda. Então, assim, a gente fala histeria porque muita gente já fala do Trevor. E, assim, era mais ou menos esse nível, saca? E aí, mano, ele cai no Indianapolis Colts, mesmo time de Peyton Manning. E, assim, quase que é o destino, né? É bizarro de você pensar, porque o Peyton, em 98, ele já vinha como um puta prospecto, ele já tinha uma puta performance desde o college, e o Andrew Luck foi a mesma coisa, basicamente. Ele já era o melhor quarterback da classe disparado em 2012, e desde então, você pega do draft 2012/13 até o último draft que teve agora, nenhum quarterback veio tão pronto como ele. O próprio Patrick Mahomes não veio tão pronto quanto o Andrew Luck já veio. E provavelmente, de fato, o último não, né? O próximo que vai ser esse vai ser o Trevor Lawrence lá em 2021 ou 2, não sei. Mas porque já era uma parada muito absurda. Tanto que não é à toa, né? O cara escolhe a primeira rodada geral, é porque o time está na merda e já assume a titularidade desde então com razão. E assim, aí você vê como que a parada né, mano? 2012 foi o ano que o Manning foi pro Broncos, tá ligado? Então, como eu falei, parece até um conto aí e tal, de fadas e tereréu. E aí você vê que você fala, mano, como assim o Andrew Luck veio pronto? Ele foi draftado em 2012, foi titular em 2012. Ele foi escolhido pro Pro Bowl 2012, 2013 e 2014, meu amigo. Então, assim, o cara, ele já veio do jeito que ele tá jogando agora, saca? Então, assim, todo o talento dele não precisou ser desenvolvido. Ele já tem isso nele, é inerente dele. E falando aí de Pro Bowl, ele também foi escolhido, óbvio, em 2018 por toda a trajetória dos Colts, que nem o Bruno falou. Quando um quarterback ele é muito bom, ele acaba dando essa maquiada no corpo de recebedores, porque a leitura dele é tão precisa e a bola chega tão certa em cima dos recebedores, que tipo assim, cara, mesmo você não tendo tanto material humano bom na mão, o cara vai tirar proveito disso. E é muito engraçado porque tinha muita gente duvidando dos Colts, da performance deles, e eles batem ali na semifinal, né, mano? Então, com performances absurdas do Luck, e deixando gente grande pra trás, né, velho? Pois é, assim, acho que o Andrew Luck, ele tendo base, tipo, ele recebe a bola do snap, ele tendo o mínimo de tempo pra poder pensar, analisar a jogada, fazer a progressão de passe certinha, ele é praticamente... Como que eu posso tornar isso? É praticamente impossível ele errar, tá ligado? Ou tem que ter uma jogada muito absurda de desvio da defesa, alguma coisa assim, porque ele é um cara muito absurdo. Tanto que, como a lesão que ele teve, que era improvável, talvez que ele nem voltasse a jogar, ou que voltasse num nível mais baixo e fosse se adaptando, o cara volta no nível que voltou e ganha com razão. Desculpa, J.J. Watt, aí você também teve um comeback foda, mas não tinha nem como. Esse prêmio de Comeback Player of the Year de 2018 era do Luck sem acho que do próprio J.J. Watt ele aceitou. Ele falou, não, é verdade. Não, foi que nem a escolha do Mahomes para MVP. Não tinha... a do Andrew Luck já era mais certeza antes ainda. Só pela temporada que ele já estava fazendo. Mas classificou o Colts para os playoffs, passa do Wild Card, só cai ali na frente realmente, né, do próprio Kansas City. Então, foi do Kansas City ou do New England? Agora eu não lembro. Mas... Kansas City. Mesmo assim, cara, só tomou pau dos dois. Só perdeu pro ataque mais foda da temporada. Só isso. Que depois
perdeu pro ganhador do Super Bowl. Só isso, só. E aí, o cara me termina no ano que ele tá voltando de lesão, com 67,3% de acerto em passe, maior aí do que os nossos dois amiguinhos que falamos antes. 4.593 jardas, 39 passes para TD, só perdendo aí pro mítico menininho Mahomes. 15 interceptações, porque como a gente falou, quando você tem... Que nem tudo são flores também. Não, e como a gente falou, o Colts não tem aquele puta corpo de recebedores. Então, às vezes, tem que forçar um pouquinho mais e isso acaba acontecendo. E fecha com rating de 98,7 aí. E esse rating cai bastante por causa dessas interceptações. Porque se ele tem um pouquinho menos, cara, pode bater aí que tava quase na casa do Mahomes mesmo. Sim, mas você vê, com mais interceptações, o rating dele foi maior, por exemplo, do que o do Brady, né? Que foi de 97. Então, é um cara que foi um absurdo, sim. A gente ainda, novamente citando pela enésima vez, no podcast sobre divisões específicas, a gente vai falar do Colts como um todo, mas voltando rapidinho na pauta de draft que a gente fez, a gente falou bastante do Colts não ter focado tanto o ataque, mas assim como a gente disse, o quarterback cabuloso, assim, ele dá essa maquiada, e você já tendo um wide receiver experiente e já tendo uma química boa com o Andrew Luck, como é o caso do T.Y. Hilton, e já tendo a galera que já trabalhou bem com ele, assim, é uma parada que você não precisa dar tanta atenção quanto muita gente, e até eu pensei equivocadamente. Dando sequência na nossa quarta posição, aquele cara que gosta tanto de jogar futebol quanto de fazer filhos, Sr. Philip Rivers, o monstro que está à frente do Los Angeles Chargers desde 2004. Agora a gente vai falar de dois caras aí que vieram de 2004, uma classe filha da puta, desculpa a palavra, mas é outro cara aí que, tipo, levou um time que muita gente não dava a paçoquita amassada pra eles até também a semifinal ali, perdendo pro New England. Então, outro mito aí, né, velho? O nosso querido Felipe Hills eu acho que falo com tranquilidade, um dos quarterbacks mais subestimados da liga como um todo. A gente fala, não tem Super Bowl, tipo, tá, é uma coisa que pesa. Mas isso não quer dizer que o cara é ruim ou que não manteve uma regularidade absurda por tanto tempo, mesmo não tendo, às vezes, um elenco tão bom. Atualmente, o Chargers é um puta time que existe elenco, um dos elencos mais completos da NFL, se não o mais completo. E ele meio que, né, fortalece tudo nisso. Mas foi um cara que falou, mano, 2004, velho. E o cara mantendo um alto nível desde então. O 2004 até agora, velho, é muito tempo, são 15 anos. E o cara deve ter mais ou menos isso de filhos, né? 15 filhos, né? Porque o cara adora fazer filhos. Oficiais, né? Registrado. Exato. Mas, que nem o Bruno falou, os Chargers têm um elenco enxuto aí, sim, mas ao meu ver, claro que a gente vai explanar e abrir muito mais isso no podcast das divisões, mas ao meu ver, não tem aquele de mega expressão no sentido de, tipo, os jogadores mais picas das suas posições. São aqueles jogadores bons, saca? E quem rege tudo isso e faz eles irem aonde eles vão é o Rivers, cara. É um cara que, tipo, a leitura e a tranquilidade que ele tem dentro de pocket é uma parada absurda. Cara, que nem a gente falou ali, quarta escolha geral no draft de 2004, saindo pelo New York Giants e depois bateram um rolo para trazer ele para os Chargers. Se eu não me engano, foi trocado pelo Eli Manning. Eu acho que foi isso, cara. Sim, a primeira escolha geral, se eu não me engano, do draft de 2004 é o Eli Manning escolhido pelo Chargers. Exato, e o Eli falou que não jogaria se não fosse em New York nem fudendo, né? Uma parada dessa. E aí eles... dá várias tretas. E aí eles trocam isso e eu acho que, tipo, quem sai ganhando... Na verdade, os dois times saem ganhando, né, velho? Porque acabam trazendo... jogadores que ficam muito característicos depois dentro desses próprios times, né? Sim. É foda você pensar isso hoje em dia, porque assim, hoje em dia você para pra pensar plenamente e pensa, realmente os dois saíram ganhando, cada um em um quesito, né? Porque esse é um problema também, você analisar um draft tão antigo já depois de 15 anos, tá ligado? Que é uma coisa que acontece com o próprio Tom Brady. Se, vamos supor que a classe de 2000, voltando no Tom Brady, rapidão, vamos supor que a classe de 2000 do draft estivesse em 2019, agora.
boa. E aí tinha um quarterback como o Tom Brady, do jeito que ele era vindo do college. E os Patriots, ao invés de escolherem ele na sexta rodada como escolhessem, sei lá, na primeira. O nível de revolta e zoação seria o mesmo que tá tendo agora com o Daniel Jones, por exemplo, com o Giants. Que é uma parada que simplesmente não valia, não tinha sentido. Mas, voltando agora para o Philip Rivers, era, como o Lucas falou aí, da classe de 2004, né? Com o Rivers, o Manning e o outro aí que a gente ainda vai falar depois. O Rivers jogou em North Carolina State no college e vinha como um prospecto regular pra bom, assim, né? Ele saía bem, já vinha saindo bem do college e já era cotado a sair cedo no draft e é titular desde então no Chargers com razão. E assim, titular absoluto, sem sombra de dúvidas. Pro Bowl aí em 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17 e 18, 8 vezes sendo escolhido para o Super Bowl. E ganhou o mesmo prêmio aí do Andrew Luck em 2013 como Comeback Player of the Year. Pera aí que você falou Super Bowl ao invés de Pro Bowl. Eu falei, tá porra, o cara tem 8 Super Bowls ocultos. Não, eu falei Pro Bowl. Foi independente, as pessoas entenderam. Ninguém tem 8 Super Bowl. Mas isso mostra, eu acho que bastante como ele se mantém, né, cara? Infelizmente, não chegou a ganhar Super Bowls, mas é um cara que sempre tá batendo ali e é um cara que tá sempre tirando muito mais do time do que o time tem a propor mesmo. Essa é a minha visão. Sim, sim. A gente vai entrar agora nessa parte de estatísticas da temporada passada, de 2018, e ele foi um cara que em determinado momento, você tinha 4 caras bem claros na corrida, digamos assim, pelo MVP da temporada. Os 2 principais, que eram de longe, que ia ser um ou outro, foram o Mahomes e o Drew Brees, né? À frente de todos os outros. Você tinha uma narrativa que favorecia bem o Aaron Donald, que seria bem justo, por sinal. E o próximo que estava ali junto era o Philip Rivers, em um determinado momento da temporada. Porque ele realmente estava tendo uma regularidade, uma constância absurda. Não, é isso, cara. As leituras que ele faz, que nem eu te falei, a tranquilidade que ele tem dentro do pocket, é uma coisa absurda. Tanto que a gente tem os números aqui em 2018, 68,3% de passes completos. Isso é maior média de todos esses caras que a gente falou até agora. 4.308 jardas lançadas, 32 passes para TDs, 12 interceptações e fecha com um ranking, um rating de 105.5, o quinto maior rating entre os QBs titulares do ano passado. Então isso mostra também outra coisa. 2004 os caras estão ficando velho, mas leitura, filhão, leitura e braço você tem ou você não tem, ponto, sabe? Independente da sua idade, vai ter ou não vai ter. O quarterback, se tratando que não é uma posição que necessita tanto de um físico absurdo. Você não precisa ser o DK Metcalf, né? Pra jogar de quarterback a sua carreira inteira. Mas justamente a questão da experiência, às vezes ela pode, quer dizer, da idade como um todo, talvez ela pode dar uma zoada em certos quesitos, mas assim, quesito reflexo, você só vai começar a perder, sei lá, a partir dos 50 caralhos, né? Não é nos 30, quase 40 que você vai perder isso. E o que favorece mais ainda a questão da experiência, se tratando desses quarterbacks mais antigos, é, por exemplo, a questão da progressão de passe, né? Que como o quarterback, ele sai a atenção dele do principal recebedor da jogada para o segundo ou terceiro recebedor, como ele consegue colocar a mira, digamos assim, em diferentes recebedores de uma maneira rápida. Essa é uma coisa que, por exemplo, por que do Andrew Luck era um prospecto tão forte vindo no college? É porque ele já fazia isso muito bem. E é o mesmo motivo do porquê o Trevor Lawrence, um dos motivos, aliás, do porquê o Trevor Lawrence já é um prospecto tão forte. Porque isso é uma parada muito difícil para quarterbacks muito novos. Eles não têm essa velocidade de pensamento. Você tem que fazer isso em 2, 3 segundos antes da linha defensiva chegar para comer o seu cu. Então você tem que ter um pensamento muito rápido para processar isso. Por isso que geralmente quarterbacks muito novos ou acabam sendo muito sacados ou muito interceptados. Não é isso, complementando essa explicação do Bruno, essa escalada aí nessa leitura é uma parada que, tipo assim,
QBs mais novos, eles tendem a focar muito nos seus alvos favoritos ou de segurança e acabam também se segurando muito dentro do desenho da jogada. Isso é errado? Não necessariamente errado. Mas o que esses caras mais velhos e o Philip Rivers é especialista em fazer é tipo, a bola chegou na mão dele, ele já escaneou o campo todo, ele já sabe onde todos os recebedores dele estão, ele já sabe como a defesa tá se portando, então ele pode fazer aquela jogada que, tipo assim, principalmente essa experiência conta muito em jogadas de ponto futuro, porque o cara ele sabe, tipo, porra, mano, o meu recebedor ele tá fazendo a corrida assim, é tal recebedor, ele tá com a marcação de tal forma, eu posso lançar a bola em tal lugar que ele vai receber. E essa mudança, que nem o Bruno falou também, de ele olhou para o alvo favorito ou alvo que deveria ser, né, de segurança naquela rota. Ele viu que ali já está marcado, ele já sabe, ele já tem isso dentro da cabeça de onde estão os outros. Então isso que faz uma grande diferença nessa parte de leitura. E, mano, você tendo o time do Chargers, que é um time rápido, é um time veloz no ataque, com jogadores que nem a gente comentou, que não são tipo os destaques, né, das suas posições, mas sempre estão ali entre os 10 melhores, você precisa de um quarterback muito preciso, e isso faz muito o porquê do Rivers tão grande dentro de Los Angeles, né? Não só de Los Angeles, em São Diego também, porque ele estava lá quando teve essa mudança. Dando sequência, temos e finalizando esse top 5 de quarterbacks da AFC, o nosso querido Big Ben Roethlisberger do Pittsburgh Steelers, amorzinho do Bruno. Um homem honrado, só que não, mas um cara simpático, né? Parece ser, apesar de falar mal dos seus companheiros de time em programas de rádio, nada mais justo, né? Quem nunca? Quando você é dono do time, você pode fazer isso. Eu caguei, a franquia é minha, caguei. É tipo isso, quero ver quem vai me mandar embora nessa porra. Eu mesmo vou mandar. Ele se olha no espelho e fala, você está demitido. You're fired! You're fired, Vince McMahon ativa. Então, o cara aí, mano, que mais a gente zoou aqui, eu acho que a gente zoou justamente porque o Ben, ele é uma figura carismática pra caramba. Ele tá ali à frente de Pittsburgh desde 2004 também, aí, ó, essa classe, classezinha, né, mano? E uma parada que eu acho bem da hora que é a figura que o Big Ben é dentro de campo. Eu acho que deve passar muita tranquilidade pro time todo, de ver ele ali, sabe? O apelido de Big Ben não vem à toa, né? Porque o cara é gigante, e ver ele todo pirulão lá, porque ele não é aquele quarterback mega ágil, que abaixa para fazer o snap, que tem uma puta molejo ali dentro do pocket, mas eu acho que isso até contribuiu com a imagem dele e essa segurança que ele passa pro time. Sim, é o que a gente falou lá no comecinho do quarterback ser o capitão ali, o general de guerra do campo, é muito disso, né? Eu acho que desses 5 que a gente falou, junto ao Tom Brady, o Big Ben é o que mais tem essa figura, né, de motivar o time. Tom Brady nem tanto na sideline, né? Ele é mais ali no huddle e na hora das jogadas. Mas o Ben tem isso até na sideline, né? De falar galera, motivar, falar caralho, você jogou bem. Tem no Mic'd Up, que é aqueles vídeos que a NFL faz de algum jogo em específico, mostrando a comunicação interna dos times e tudo mais que fizeram com os Steelers na temporada passada, naquele espanco contra os Panthers. Você vê que em várias jogadas que é ou touchdown ou um passe muito mais longo, que o Ben teve muito tempo de pocket, ele tipo fala com a galera da offensive line, dá um abraço, cara, a 4, então ele é bem dessa galera desses quarterbacks que são exatamente o capitão, o líder do time em campo ali. Mano, isso faz muita diferença pro resto do time, sabe? De você ser incentivado pelo quarterback, você vê o quarterback ali no meio mesmo, sabe? De não ser... O Tom Brady tem um pouco disso, de ser o intocável, né? Tanto que ele tá na sideline, tá no banquinho dele, com o iPadzinho dele, sabe? Esse tipo de coisa. O Ben não, o Ben, mano, tá no meio da galera mesmo. Que nem você falou, mano. Ele lança às vezes bolas longas, que com o tempo de pocket ele agradece pra galera da offensive line. Ele vai atrás, quando faz as jogadas da hora, ele vai lá atrás dos wide receivers pra comemorar e tal. Passa a orientação, come cu da galera na sideline.
sideline. E isso faz só... Mano, você tá vendo que a gente tá falando muito, não da qualidade técnica do Ben, mas da qualidade de líder que ele tem. E não é à toa que ele tá todo esse tempo à frente do Pittsburgh, que é uma das maiores franquias da NFL, saca? Pro cara manter isso, é uma coisa muito pesada e não é qualquer um que vai fazer. Que nem a gente comentou, draftado ali em 2004 pelos Steelers, vindo de Miami, assumiu, não era para ser titular em 2004 ainda, mas assumiu a posição depois de uma lesão ali do outro que era o quarterback titular, só que ele assumiu de um jeito tão absurdo quanto o Baker Mayfield assumiu, por exemplo, sabe? Que não tem como negar, você não vai colocar o cara no banco depois. Tanto que ele assume, né, e seria a temporada de 2004 seria dele de banco, parecido ali, marromeno, como foi o caso do Mahomes, mas acaba assumindo na semana 3, desde então é o quarterback titular, e no caso do ano de 2004 ele ainda foi o rookie ofensivo do ano, né, você viu como ele já era um dos melhores prospectos da classe como quarterback e já vem assim mostrando a que veio. Não, e no ano seguinte ganhou o Super Bowl. Pois é. Apesar de que, tipo, ele tem a temporada dele de 2005 é muito boa, mas no Super Bowl ele não joga bem. É um Super Bowl bem marromeno na quesita performance do Ben Roethlisberger, mas assim, é óbvio que se o cara chegou até lá e ganhou, independente de ele ter jogado bem ou não, ele obviamente tem o seu impacto. Pô, mano, não é qualquer jogador que vai conseguir no seu segundo ano ter peito de Super Bowl, né, velho? Não é qualquer... Tem nego aí, mano, que já chegou algumas vezes no Super Bowl, não conseguiu ganhar nenhum ainda, então é complicado, né, mano? E, completando aí os números do Ben, ele também ganhou o Super Bowl 2008, que é considerado aí um dos Super Bowls mais picas de todos os tempos, e ele joga bem pra caralho, tanto que a jogada final, que é um lançamento dele lá na endzone, na pingolinha da endzone, é uma puta leitura dele, né, velho? Inclusive, quem nunca assistiu esse Super Bowl da temporada de 2009, mas da temporada 2008, né? Contra o Arizona Cardinals, eu recomendo, porque é um jogaralhaço, assim, as duas equipes, mais ou menos no nível de disputa, como foi o Eagles e Patriots, por exemplo, que é aquela paulada atrás da outra, assim, um momento foda. E é bacana porque, tipo, os Steelers saem na frente, o Cardinals faz uma puta virada e começa a abrir uma vantagem, e o jogo termina justamente no Steelers virando o jogo de volta, né? Esse passe final pro Santonio Holmes é um absurdo, e eu acho que é justamente um dos motivos do porquê o Steelers é tão famoso, digamos assim, tem essa certa tradição na formação de wide receivers, né? Justamente isso, a questão que você tava falando da liderança do Big Ben, você vê que todas as temporadas vitoriosas ou não dos Steelers tem um wide receiver que foi formado no time que se tornou um cara foda. No caso, o Santonio Holmes foi assim, que ele foi o MVP daquele Super Bowl. A gente tem mais recente o Antonio Brown, ele foi draftado pelos Steelers, o Juju mais recentemente. Então você vê que é uma certa tradição, assim, a base vem forte. E querendo ou não, mano, passa diretamente pelo Big Ben esse desenvolvimento, né? E, mano, esse passe dele pro Santonio Holmes, velho, um passe flutuante, assim, que você tá quase na endzone, se você der um passe reto, alguém vai interceptar ou vai defletar o passe. Tem que fazer aquela barriguinha, que nem a do próprio Big Ben, assim, pra cima e cair por cima do ombro do Santonio, que tá, mano, no bico da endzone, tanto que ele tem que se esticar todo pra pegar a bola e manter os pés dentro da endzone. É uma parada, mano, eu posso falar aqui de uma fineza, saca? Do cara ter um feeling pra fazer esse lançamento, que é uma coisa, tipo assim, absurda. E aí você coloca... Pô, mano, vocês estão colocando o Big Ben aí como o quinto melhor quarterback da AFC. Pô, os caras não classificaram nem pros playoffs. Vem comigo que eu vou te explicar umas paradinhas aqui que o Bruno separou. O ano passado, ele teve 67% de acerto nos passes. Ah, mas porcentagem de acerto de passes não quer dizer nada, ele não foi pros playoffs. No caso, mais passes completos, tanto também do Mahomes e que o Tom Brady. Sim, ok. Mas com menos jogos do que todos os outros 4 quarterbacks que a gente falou aqui, porque todos os outros 4 foram para playoffs, o Ben me lançou 5.129 jardas, a maior marca da temporada. Então, assim, com menos jogos, ele lançou mais jardas. 34 passes para touchdown, o quinto maior nesse quesito, com menos jogos e mais passes aí, mais TDs. Então, o cara, ele não é pequeno. É que nem o Bruno já comentou algumas vezes, não comentou hoje ainda, mas eu que vou comentar. O Big Ben, ele é aquele quarterback necessário, saca? Ele
Ele não é o melhor quarterback passando, ele não é o melhor quarterback correndo, ele não é o melhor quarterback dentro do pocket. Mas, mano, ele sabe fazer tudo isso e faz isso tudo muito bem. Porque o que acontece? Você tem alguns outros quarterbacks que você fala, puta, esse fulano tem o melhor passe do campeonato todo. Você vê a movimentação dele em pocket é ruim, por exemplo, ou você vê a corrida dele, a leitura dele é ruim. Não, o Ben ele é bom em tudo. Ele é espetacular em alguma delas? Eu creio que não. Mas ele é bom em tudo. Então, mano, ele é tudo isso por todos esse ano porque ele é regular, saca? Ele passa isso pros Steelers, que nem a gente sempre falou. Fechando os dois últimos dados que a gente sempre fala, 16 interceptações, a maior da temporada aí. Acaba acontecendo, né, gente? E o rating de 96.5. Então, aí no caso dessas estatísticas do Ben Roethlisberger, tem alguns asteriscos que devem ser observados, que assim, muito das estatísticas, às vezes para quem começa a acompanhar o esporte, começou aliás há pouco tempo, e vê que não só o futebol americano, mas os 4 esportes americanos principais tem essa loucura de estatística pra tudo que é lado, e às vezes começa a considerar muito número de uma maneira retardada. Tipo assim, é bom essa questão porque você consegue, digamos que, encerrar uma discussão com fatos, tá ligado? Você vem, tal jogador foi melhor que esse por esse motivo, ponto. Mas muitas vezes tem que entender o contexto pelo qual ele fez esses números. No caso, essa estatística dele de quarterback com mais jardas passadas na temporada, ela anda junto ali com a de mais interceptações. Por quê? Pittsburgh Steelers em 2000, na temporada 2018, ele teve um problema muito sério de negligenciar o ataque terrestre. Foi um problema absurdo desse, mesmo tendo o James Conner substituindo o Le'Veon Bell excelentemente. Foi um problema de play call do nosso querido Will Lyon, de às vezes o jogo terrestre tá dando certo e ele simplesmente fala, foda-se, não vou mais jogar terrestre, caguei, taca essa bola. Então foi um dos motivos que contribui pro Big Ben ter tido tantas jardas. O volume do jogo terrestre do Pittsburgh Steelers foi muito baixo em relação aos outros times. E a questão das interceptações acaba andando junto nesse quesito, né? E porque ele tava com, não a mania, mas ele sempre teve essa sinergia muito grande com o Antonio Brown, né? De ser esse recebedor de segurança dele, de ter alguns passes que pareciam que eram teleguiados, né? Uma parada absurda. E o que aconteceu não sei se essa treta que o Brown teve com o time já estava vindo de antes, né? Que foi explodir mais pro final da temporada e pros playoffs, mais pra off-season como um todo. Mas o Ben Roethlisberger, ele acabou forçando muitos passes para o Antonio Brown nessa temporada em específico. Coisas, tipo, muito feias, sério. Era de assistir e dar raiva de você falar, por quê? Não tem necessidade nenhuma. E esse foi a linha, toda essa questão do baixo volume de jogo terrestre, o que acabou, como é que fala? Liga direto com o fato de ter o seu quarterback com mais jardas lançadas e, por consequência, também o de mais interceptação. É complicado. O que eu tô querendo dizer é assim, esse contexto dos números dele não tira o fato do quão ele é impactante para o time, porque se tem um motivo do porquê o time é tão competitivo há tanto tempo, há 15 anos, não único exclusivamente é foda, mas 50%, digamos assim, por conta dele. Porque o Steelers é um time que você raramente considera. Você fala, tipo, essa temporada nem vai dar nada, foda-se. Querendo ou não, a divisão, a AFC North, ela dá uma flutuada, digamos assim, na qualidade dos times que tem nela? Sim, o que meio que contribui pra isso, né? Mas é um time que se mantém competitivo há muito tempo e é uma boa parte da responsabilidade do Ben Roethlisberger, sem dúvida nenhuma. Com certeza absoluta, amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever no canal aí, porque semana que vem tem a segunda parte do top 5 dos QBs aí, agora falando da NFC. E se a gente não falou aí dentro da AFC do seu quarterback favorito, comenta aí, fala o porquê que você acha que nós fomos injustos, mas pode ter certeza que nós vamos comentar sobre todos os quarterbacks quando a gente estiver fazendo os episódios das divisões. Então também já aproveita para se inscrever, porque esses episódios vão ser feitos com muito carinho e vão ser extremamente importantes para você que vai assistir aí a próxima temporada. Não se esqueça de compartilhar, ajuda nós aí, lembra que a gente está com a meta de chegar a 100 inscritos antes do kickoff inicial da
da temporada regular. Não é mesmo, querido Bruno? Muito obrigado novamente por mais uma pauta excelente. Você está ficando profissional nisso. É um trabalho sensacional que poderia ser feito mais rápido, com menos procrastinação, mas acontece, né? Então estamos aí na meta de 100 inscritos para a temporada de número 100 da NFL. Olha que bonito. Sem querer querendo. Então estamos aí, ó, sem querer querendo, nada combinado, literalmente não é, mas estamos aí para essa temporada que tem tudo para ser pica na chance. Exato. Essa procrastinação aí acabará no dia que isso render dinheiro. Aí você vai ter que fazer mesmo e aí foda-se, tá ligado? Ou não. Ou não. Tudo na vida cabe o ou não. Realmente, mano, essa próxima temporada, ela tem tudo pra ser uma temporada absurda. Eu acho que só esse programa... É só você pegar os últimos 2 episódios, esse episódio e o episódio da semana que vem, que já mostra isso, mano. 2 episódios falando da galera nova que tá chegando na NFL e 2 episódios falando dos principais jogadores, no caso os quarterbacks, que já estão em atividade. Então, mano, certeza que essa temporada número 100 da NFL vai ser épica. Pensei até Bruno, pensei aqui até num trocadilho. Essa temporada vai ser épica, porque ela vai ser pica, viado. Então é isso. Pensei que você ia falar que ela seria sensacional. Olha, mano, todos os ouvintes acabando o episódio com sangramento nasal aqui, tá ligado? Tremendo no chão. Tirando a inscrição do canal. Por essas piadas infames. Então é isso. Fiquem com o seu sangramento nasal aí e até mais.